Vamos lá. This call is now being recorded. Vou apresentar aqui a tela. Qualquer coisa, vocês podem perguntar. Estamos aqui para isso, para tirar dúvidas. Vamos lá. Olhem só. Nós vamos começar a estudar a parte as propriedades da matéria, né? As propriedades químicas e físicas da matéria. Então, vamos lá. É um assunto do 9º ano, ok? E nós começamos com a seguinte pergunta: o que é matéria? Quem sabe me dizer o que é matéria? Afinal, a professora matéria é a disciplina de matemática, de biologia, de português? Não. Quando a gente trabalha em parte química e física, a gente diz que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Aí nós temos aí o exemplo, a madeira, o ferro, o vidro, são exemplos de madeira. Ou seja, tudo que ocupa espaço é matéria. Por exemplo, alguém sabe me dizer se o ar que a gente respira, ele ocupa espaço? Abra o microfone aí, vamos participar. A matéria, que é o oxigênio, ele ocupa espaço? Não. Ocupa. É que a gente não sente, né? Mas ocupa. É tanto que quando não tem o oxigênio, quando não se tem o ar, é o vácuo, né? Aí no vácuo, nada ocupa espaço. Já no nosso dia a dia, é porque a gente não vê, mas tem o oxigênio, tem o hidrogênio, que é o símbolozinho do H, que a gente vai ver também a tabela periódica mais na frente. Eles ocupam espaço. Mas a gente só se liga ao que a gente vê e pega, né? A matéria, o ferro, um vidro, uma cadeira, uma mesa. Aí isso a gente diz, ó, ocupa espaço tal, né? Aí aqui, ó, por exemplo, uma porção delimitada de matéria é chamada de corpo. Por exemplo, aí nós temos a matéria madeira. Se eu tiver muitas madeiras juntas, muitos pedaços de madeiras, eu vou ter um corpo. Por exemplo, se eu juntar vários pedaços de madeira e formar uma mesa, eu vou ter um corpo? Não. Não. Corpo são os pedaços. Agora, quando eu tenho um monte de pedaços que formou uma mesa, uma cadeira, eu chamo de objeto. Então, olhem só, vamos voltar aqui. Ó. A matéria vai ser o material em si, o ferro, a madeira, o vidro. Quando eu tenho vários pedaços dessa matéria, eu tenho um corpo. E quando eu pego esses pedaços e formo alguma coisa, eu tenho um objeto, ok? Aí nós temos a madeira. Um pedaço de madeira é uma matéria. Vários pedaços de madeira é um corpo. E quando eu pego esses pedaços e formo alguma coisa útil, eu tenho um objeto. Por exemplo, o vidro. Eu tenho um pedaço de vidro. Mas se eu tiver vários pedaços, eu tenho um corpo. Mas se eu pegar esse vidro, derreter e formar um espelho, um exemplo, eu vou ter um objeto. Ok? Aí vamos aqui para frente. Você já deve ter percebido que alguns materiais são mais duros, outros quebram com facilidade, alguns são coloridos e outros não apresentam cores. Tais características são denominadas de propriedades da matéria. Aí nós temos, pessoal, aqui uma imagem de um diamante. Vocês sabiam que o diamante, ele risca qualquer outro objeto, mas nenhum objeto risca ele. Vocês sabiam disso? Ele risca qualquer coisa, o diamante, mas nada risca ele. Ele pode se quebrar em 1000 pedaços, mas ele nunca vai ter nenhum arranhão. Ele se quebra, mas não se arranha. É tanto, pessoal, que a gente tem, por exemplo, quando vai... eu acredito que poucos sabem disso, mas para furar poço. Eles botam lá uma máquina, né? E na ponta dessa máquina tem um diamante. Vocês sabiam disso?
que é o diamante, a ponta de diamante que vai furar as pedras. Ela fura qualquer coisa em alta rotação, né, da máquina lá, mas na ponta é um diamante. Aí ela fura qualquer coisa, mas nada arranha ele, certo? Vamos lá. Continuando aqui, nós temos as propriedades, aí nós temos as gerais e as específicas, ok? Vamos lá. Nas propriedades gerais, nós temos o seguinte, que nós observamos essas propriedades em qualquer corpo, independente do que ele é feito, se ele é gasoso, se ele é líquido, se ele é maciço. Olha só, eu tenho a hiperpenetrabilidade, a elasticidade, a indestrutibilidade, a massa, a extensão e a inércia. Vamos lá. Vamos aqui começar a estudar elas. Começamos pela hiperpenetrabilidade. Essa propriedade, ela diz que os corpos têm de não ocuparem o mesmo espaço no mesmo lugar. Por exemplo, duas pessoas podem ocupar o mesmo espaço. Por exemplo, eu pisei em um lugar. Outra pessoa pode estar pisando no mesmo lugar que eu ao mesmo tempo? Não. Não. Então, a hiperpenetrabilidade quer dizer que nada pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ok? Esses slides, pessoal, essas imagens eu vou mandar todas no grupo, tá certo? Por isso que eu digo que não precisa copiar nada. Extensão. Ah, professora, extensão é o que eu uso para ligar lá o carregador do meu celular. Quando eu estou lá na minha cama, eu boto uma extensão. Não. A extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Ou seja, toda matéria ocupa um lugar, o que corresponde ao seu volume. Aí tem um copinho medidor que a gente usa para calcular volume, o que é litro, mililitro, e assim vai. Então, tudo na nossa vida ocupa um espaço. Aí a gente chama de volume, certo? Por exemplo, um caminhão só pode carregar 1.000 tijolos, um exemplo. Então, a extensão daquele caminhão é de 1.000 tijolos, certo? Continuando, massa. A massa é nada mais do que o peso dos objetos. Cada objeto vai ter seu peso. Pode ser uma pena. A pena tem seu peso. Ok? Aí, continuando, temos a inércia. Pronto. Inércia, a gente estuda inércia em física. Olhem só o que é inércia. Naturalmente, os corpos têm a tendência de manter seu estado em repouso ou de movimento. A medida da inércia corresponde à massa do corpo. Portanto, quanto maior é a massa do corpo, maior será a sua inércia. Por exemplo, uma pessoa bem magrinha e uma pessoa que é mais cheinho, mais gordinho. Se essas duas forem correr, quem é que vai correr mais rápido? Quem é que vai pesar menos no chão? Hein? O magro. O magrinho. Por quê? Olha só, a massa do corpo dele é menor e automaticamente ele vai ter uma inércia menor, ou seja, ele vai poder se locomover com mais facilidade. Já a pessoa que tem uma massa maior, que pesa mais, a inércia dela vai ser maior, ou seja, ela vai ter dificuldade de sair do chão, entendeu? É uma questãozinha só de velocidade aí, ok? Então, a inércia a gente vai trabalhar em física. Se não trabalhar esse ano, a gente trabalha ano que vem lá no estado, tá bom? Vamos lá. Elasticidade é a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial. Por exemplo, nós temos uns elásticos, aqueles de prender cabelo. Muitas vezes a gente usa, aí quando tira ele do cabelo, ele fica do tamanho normal, né? Já tem outros prendedores de cabelo que eles não ficam no tamanho normal. Quando a gente tira, ele fica bem largo, né? Então, nem todo corpo vai ter essa elasticidade, que a gente vai poder esticar e ele vai voltar ao tamanho normal, não é? Indestrutibilidade. Eu pergunto a vocês, todo corpo pode ser destruído? Pode. Aí ele é destruído e se transforma em outra coisa, não é? Por exemplo, aí a gente tem uma madeira queimando. Quando ela queimar, ela vai virar o quê? Carvão. Carvão. Aí o carvão, depois que a gente bota lá passar, assou bem muito, ele vai virar cinza, não é? Cinza. Pronto, então, da cinza, pronto, ele virou pó.
mas ele não se destruiu, ele não sumiu. Então, nada pode ser destruído, mas transformado, ok? Então, tudo que a gente for fazer, a gente, eu vou destruir esse celular. Não, ele vai se formar em um monte de pedaço de celular, mas eu não vou destruir o celular. Eu vou transformar ele em outras coisas. Vamos lá. Aí nós temos as propriedades específicas, aquelas são gerais, aquelas lá a gente vai usar em qualquer corpo, e essas aqui, elas são específicas. Olha só, nós temos 3 tipos, organolépticas, químicas e físicas. Vamos lá. Essa aqui primeira, essa com esse nome bonito, ela é a propriedade de certas substâncias que impressionam no sentido. Por exemplo, tem alguma coisa que você sente mais o cheiro, tem outras que você sente mais o sabor, às vezes outras não tem cheiro nem sabor, mas tem um brilho, outras têm um odor, ou seja, tem coisas que fedem, né? Por natureza fede. Por exemplo, o peixe. O peixe, ele, quando você vai comprar, ele não é cheiroso. Né? Aí vem o tempero, tempera ele, aí pronto, aí dá para comer. Já, outro exemplo aqui, o espelho. O espelho, ele se destaca pelo brilho, né, e pelo reflexo, mas ele não tem cor nem sabor. Então, nem toda matéria, nem todo objeto, nem todo corpo vai ter sabor, nem todo corpo vai ter cor. Por exemplo, a água, ela nem tem cor nem sabor, não é? Mas todo mundo bebe. Mas, vamos dizer, uma comida. Tem pessoas que gostam do salgado, tem pessoas que gostam do doce. Então, essa propriedade não é para tudo. Um exemplo, um salgadinho. Eu vou lá no mercado e compro um salgadinho. Eu vou comprar um salgadinho e vou comer querendo que ele seja doce? Não vou, porque o nome já está dizendo, ele é salgado. Então, nem tudo pode ter todas as propriedades. Aí nós temos as químicas. Propriedades químicas são aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias. Vale destacar a combustão, a hidrólise e a relatividade. Então, olha só, nem todo material, nem todo corpo vai poder pegar fogo, nem todo corpo vai poder se transformar em outro material e nem todos têm a reatividade, ou seja, podem transformar em material radioativo, né? Por exemplo, nós temos a água. Eu posso botar fogo na água? Eu posso colocar fogo num galão de gasolina, é mais fácil, né? Então, nem todo líquido vai poder pegar fogo. Um exemplo, eu estou lá mexendo aqui na energia, só que eu estou com umas luvas de plástico bem potentes. Eu vou levar um choque? Não. Mas se eu fosse a luva, eu vou levar o choque. Então, essas químicas e físicas, essas propriedades químicas e físicas, vai depender muito de material para material. Nós temos as físicas aqui, ó. Nós temos aqui ponto de fusão, ebulição, solidificação e condensação. Quando a gente trabalha com temperatura, por exemplo, nós trabalhamos com ebulição e ponto de fusão. Aí a gente trabalha com água. A água congela a 100 graus Celsius e ferve a 100. Mas se eu pegar outro material químico, um exemplo, o álcool. O álcool, ele não vai ferver a 100 graus, ele vai ferver antes. Ele não vai congelar a 100 graus igual a água, ele vai congelar uma temperatura baixíssima, quase 100 graus negativos. Então, eles são bem diferentes. Então, essa questão de congelar ou ferver vai depender muito também do material, tá bom? Então, essas três propriedades aqui vai depender muito de material para material, não são iguais. Pronto, então vamos lá. Eu tenho aqui as atividades que eu vou mandar lá no grupo, são 3 ou 4 slides aqui. Vamos fazer a leitura aqui dele. E essa atividade aqui é o que eu quero que vocês me entreguem até amanhã, tá certo? Um cão farejador consegue encontrar uma substância procurada. Que tipo de propriedade de matéria foi utilizada pelo animal? Por exemplo, o cachorro lá farejador lá da polícia, ele está procurando drogas, um exemplo, né? Eles botam lá, vamos procurar maconha. Pronto. Então, o cachorro é treinado para encontrar aquele negocinho lá. Então, vamos lá.
qual seria a propriedade? A geral, específica, química ou organolétrica? Então, você vai anotar no caderno isso aqui e vai assimilar aqui qual é a questão correta. Vamos lá. Segunda questão. No texto, aí vamos fazer a leitura do texto. Um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habitualmente transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto. E a partir daí definir esses três conceitos. Por exemplo, ele vai fazer a escultura de mármore, né? Então, o primeiro ponto aqui. Material, mármore. Tudo que tem massa ocupa lugar no mesmo espaço. 2. Corpo, é o bloco retangular de mármore. Porção limitada de matéria que, por sua forma especial, presta-se a um determinado uso. 3. O objeto. O estátua de mármore, porção limitada de matéria. Aí ele quer saber qual é a correta, né? Se é a letra A, B, C, D ou E. Você vai analisar esses três pontos aqui, ó. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E essa aqui, eu acho que só tem ela aqui agora. Vamos ver aqui. Não, tem outra. Vamos lá. Relacione corretamente a coluna da direita com a esquerda. Pronto, aí eu tenho matéria, corpo e objeto. E tem os materiais aqui do lado. Aí você vai ligar um com o outro, ok? Por exemplo, o que é matéria? É barra de ouro, a madeira, anel de ouro, granito, ouro, estátua de granito, tábua de madeira, cadeira de madeira ou pedaço de granito. Pronto. Feito isso, você vai ligar e vai enviar para mim. Aí vamos ver aqui a próxima. A última questão. Analise as seguintes afirmativas relacionadas com os conceitos e características da matéria. Marque com V a alternativa verdadeira e com F a falsa. Aí nós temos aí. No universo, a matéria pode aparecer de diversas maneiras e apresentar formas diferentes em sua composição ou em seu tamanho. Aí aqui você vai colocar se é verdadeiro ou falso. No segundo, a matéria pode variar em substância e apresentar-se em diferentes corpos. Aí você vai dizer aqui se ela é verdadeira ou falsa. Terceiro, o corpo é definido como uma porção limitada da matéria. Aí você também vai dizer se é verdadeiro ou falso. E o último, os corpos produzidos pelo homem e que têm alguma utilidade ou função recebem nome de objeto. Pronto, pessoal. É isso, a atividade vai ser essas 4 questões. Eu vou mandar no grupo, vocês copiem e mandem no meu privado. Aí eu vou corrigir e vou dar o legalzinho de corrigir. Eu quero que vocês façam o seguinte, copiem aí no chat o nome de vocês para poder fazer a chamada de vocês, tá certo? Copiem o nome ligeirinho para poder fazer a chamada de vocês. Vão no chat e coloque o nome. Nós temos aqui 5 alunos. Esses 5 alunos é o que vão levar a frequência do dia. Vamos lá, pessoal? Coloquem o nome no chat, o nome completo, para poder colocar a frequência de vocês.